Sejam todos bem-vindos. Mais uma live de avaliação. Boa noite. Vamos aguardar a nossa querida Gabriela entrar na live. Nós vamos falar sobre Malhação 2007. Oi, Diego. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Amanda. Todos bem-vindos. Me chama Gabriela. Afirmação. Deixa eu chamar aqui um minutinho. Cadê aqui? Envia o convite para ela. Vamos esperar, ela vai entrar. Entrou, Gabi? Vou procurar aqui, peraí. Vou te mandar o convite de novo. Vamos lá. Só... Agora é só você aceitar. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Vamos para a nossa próxima live. Malhação. Aí, agora vai dar certo. Aí, agora deu certo. Peraí. Seja muito bem-vinda Muito obrigada. Um a prazer. mais uma live especial de Malhação. Boa noite para todos que estão entrando. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem com você? Olha, estamos combinando. Estamos da mesma cor. Olha, que isso, hein? Se não tivesse combinado, não ia Não dar é? certo. E aí? Antes da gente começar, né, a nossa live, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Muito feliz de te ver aqui, você não tem noção. Tô Obrigada. apaixonado, né, com a Malhação e eu comecei o projeto esse ano, né? E graças a Deus tá fluindo bem aí. Uhum. Deixa eu ver. Ah, não, agora eu tô te vendo melhor. Tem um ano de projeto, Tá. é isso? Não, eu comecei o projeto em julho, no final de julho desse ano, né? Aí eu fiz lives com uma Então galera aí, é né? muito recente, então, né? Que bacana. Foi, essa aqui deve ser. Eu fiz setembro, outubro, novembro. Deve ser a décima primeira live Uhum. que eu separei para fazer. E aí, igual eu tinha te falado, né? Eu selecionei aqui algumas perguntas que eu tenho de roteiro. E o pessoal também sempre manda pergunta na caixinha de perguntas, né? E aí, eu queria que você contasse pra gente como que foi, né? A ação, como foi o seu teste. Desculpa, a internet está falhando um pouco. Ficou Como um é que pouco foi o quê? embaçada. É. O seu teste, como que você entrou em Malhação? Bom, nossa, isso. Vamos fazer uma. Tem tempo isso, né? É. Foi. Bom, primeiro eu fiz tablado, depois eu fiz cal, né? Eu resolvi ser atriz, eu acho que eu tinha 16 anos. Estava naquele momento da vida que você não sabe o que você faz, né? O que eu vou fazer? Estou quase me formando.
E eu sempre gostei muito de teatro, né? Meus pais sempre me levaram desde pequena muito a programas culturais e teatro e show e até o balé, é uma coisa que eu sempre assisti muito, sempre gostei muito. Esse universo sempre me encantou muito. Mas eu não pensava quando pequena isso, assim, né? E aí veio repentinamente, assim, eu tenho que saber o que fazer. E aí a minha família tinha muito advogado e muita gente do comércio, e eu não me identificava muito com isso. E, e aí eu fui numa peça de uma tia minha, de consideração, na verdade, ela é uma grande amiga, que é a Adriana Quadros, que é uma atriz do teatro. E ela estava em cartaz com Constellation, que é uma peça histórica do Rio de Janeiro, que conta a história do Jorginho Guinle. E era um musical, e foi um dos primeiros musicais no Brasil, né, no Rio, assim, não é, na época não era comum haver musical. E eu fiquei muito encantada com toda aquela cena e a simplicidade de tudo, do palco, porque não tinha muita, não era um cenário Broadway, era uma coisa muito simples, mas que não precisava, porque já transmitia tudo. E você conseguia entrar naquela história, mesmo sendo uma história de muitos anos atrás, de uma forma muito profunda e viajar naquilo. E eu saí encantada, assim. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí fui falar com a tia Adriana Quadros, maravilhosa, minha diva, até hoje. E, e aí ela falou, olha, não é tão simples assim, você tem um caminho longo aí a trilhar. Primeiro entra no tablado, vê se você vai gostar, o que você vai achar, se você vai se identificar. E aí, se você se identificar, vai para Cal, que é a escola mais antiga de teatro do Brasil, né? Que é muito bacana. E, e assim eu fiz. E aí, quando eu estava no meu primeiro ano de Cal, assim, quando acabou o primeiro semestre, eu fui para o segundo já, e aí eu sempre trocando com ela, né, feedbacks e tal, ela falou assim, Gabi, não perde tempo, já que você gostou e você está se identificando tanto, começa a mandar, enviar material para os produtores, né, a Malhação tem tudo a ver com você, você tem um rosto muito carioca e tal, muito malhação. E, e vai fazer teste, começa a fazer teste, porque fazer teste é onde o buraco é mais embaixo, né? Porque teste é sempre aquela tensão, aquela coisa assim. Esse teste, se fosse bom, não seria teste, né? O nome, assim, é sempre um grande trabalho psicológico, acima de tudo, né? Que você tem que fazer além de você estar preparado, mas você não tem que estar só preparado com a cena e tudo mais, mas também psicologicamente, porque são vários fatores ali que influenciam em poucos minutos, né? E, e aí eu fiz um primeiro teste, no qual eu não passei. E aí, um ano depois, eu fiz um segundo teste, que eu passei. E aí foi uma surpresa muito grande, porque foi muito rápido, porque eu ainda estava estudando, assim, eu ainda estava nos primeiros anos de Cal. Na época, a Cal só ia até o profissionalizante, que eram 3 anos e meio. Hoje já vai até a faculdade, bacharelado, que depois eu voltei e fiz, que aí são 5 anos, né? E não esperava, assim, eu era uma pirralha. E foi uma grande conquista e surpresa e escola, né? Porque o teatro é uma outra linguagem, totalmente diferente. Você não tem câmeras, né? Você tem um tempo muito maior para você, por mais corrido que seja o tempo de você trabalhar um personagem no teatro, você tem minimamente aí um mês, né? E você já tem todo o roteiro, você desde o primeiro momento você sabe o que vai acontecer com o seu personagem. Enquanto na TV não, né? Você semanalmente você recebe o bloco da semana e você não sabe o que vai acontecer, você não sabe qual caminho que vai levar e, e é uma coisa muito intuitiva, né?
e muita responsabilidade. E foi muito bom, assim, porque Malhação, apesar de todo esse peso da profissão, tem um ar muito tranquilo, sabe? Os diretores na minha época foi o Robertinho e o Léo Nogueira, que eram diretores super jovens, super tranquilos, que deixavam a gente muito à vontade. Isso é muito fundamental, né? É, Sim. você ter um trabalho interno é muito importante, de concentração, um autoconhecimento. Na época, eu, eu tinha acabado de entrar na yoga, que me ajudou muito, assim, a me ajudar a concentrar, a ter uma meditação ali antes de ir. Porque, na verdade, enquanto no palco é só você, os atores, né, e a plateia, num set você, as câmeras e muitas pessoas, né? Os câmeras, o Sim. diretor, o contra-rega, a diretora de arte, a diretora de produção, a maquiadora. Muita gente envolvida. É um mundo de gente, né? É assim, você mesmo trabalhando um ano, você não consegue saber todo mundo exatamente que tem ali, porque é sempre muitas pessoas circulando. E você tem que estar pronto na hora que está gravando, e é isso. E é uma indústria, né? Você não pode errar. Não dá para falar, ah, peraí, ainda não estou pronta. Não dá, você tem que estar pronta, Uhum. né? Tipo, é bem E diferente, né? é, é bem diferente e é muito, mas foi muito, muito engrandecedor, muito especial. E, e a minha personagem, né, teve um caminho que é muito surpreendente, porque a Bruna, ela começou como coadjuvante e chegou um momento em que ela virou uma protagonista ali, né? Porque ela era tão vilã e ela era tão Aprontava terrível, né? era mesmo. Que chegou um momento em que ela estava ali arrumando encrenca com todo mundo. E foi maravilhoso, porque eu acho que isso é uma das grandes, um dos grandes presentes do ator, né? Porque as pessoas acham que é o glamour, que é o sucesso. Isso tudo é uma grande bobagem, né? Na verdade, isso tudo é uma criação, uma fantasia, que Uhum. não é isso, né? É um mundo criado para trazer uma coisa que, na verdade, não é assim. Tem todo tinha milhões de responsabilidades, tem um monte de coisas que você tem que cumprir e que são muito difíceis, ainda mais sendo nova, né? E, Sim. e o mais bacana, eu acho que é essa coisa do poder brincar com o personagem. E quando o personagem te dá essa possibilidade, porque não é qualquer personagem que te dá essa possibilidade. E a Bruna me dava essa possibilidade, né? Porque ela era algo muito além do que eu podia ser. Porque ela não tinha muitos. E isso é interessante, é você também aprender a quebrar, né, preconceitos sobre personas, né? Porque ela era uma Uhum. persona que se eu, Gabriela, fosse lidar, eu iria falar, né? Que é uma mulher, que era uma louca, que era uma interesseira, que era, né, uma pessoa sem escrúpulos, mas que você tem que entender aquilo ali. E aí eu acho que isso é o mais bonito do trabalho de ator, que é você conseguir entender o humano dentro de todo o tipo de humano, né? De todas as personalidades. E criar isso tudo. E aí você fazer esse trabalho da busca do personagem, que é muito psicológica e que é muito uma história que você tem que entender e criar para aquilo ser crível, né? E foi muito bom, foi muito, muito, muito prazeroso mesmo fazer ela. Eu fiquei muito triste quando acabou, assim, foi
um, é difícil você, quando você pega personagens que você se apaixona e que você Se despedir, né? consegue entrar e aquilo te transformar, depois você largar, é triste, é um outro trabalho. E é tudo É, psicológico. imagino. Eu imagino. Mas qual que você acha, assim, que foi o seu maior desafio ali? Tipo, tô na malhação. Meu maior desafio. Hum, Hum, olha, na verdade, foi muito prazeroso. Acho que o meu hum, maior desafio era essa coisa de lidar com a mídia, com essa questão de fofocas, de, de repente eu ser uma pessoa que estou ali muito exposta e que tenho uma, né, que de repente, sei lá, ter um sair na rua com essa consciência, né, de que pode vir alguém querer falar e querer saber e eu acho isso até hoje eu acho isso muito engraçado assim, porque eu acho que os atores são pessoas comuns, como todas, né? E eu realmente não sim, entendo muito toda essa glamorização e esse endeusamento do ator, porque é uma profissão como outra qualquer, né? Que não é como ser médico, porém é como ser médico, né? E, por exemplo, para mim, eu sim. acho muito mais intrigante ser um cientista ou ser sabe, um super médico que descobre, por exemplo, qual é a vacina para acabar né? Eu acho que isso sim uma coisa que é muito mais difícil para mim e interessante. E eu nunca entendi muito essa coisa da coisa de ter que abrir a vida, né? De quem você tá namorando, o que você Uhum. gosta de fazer, umas coisas assim, que você gosta de usar. Sei lá, eu acho isso tudo perto de um todo muito pequeno, né? Perto do mundo, perto de Sim. todas as nossas questões, muito aquém do meu interesse. Então, para mim, tinha uma dificuldade em ter que estar fomentando isso. Tanto que eu não fazia muito, eu não tinha muito. Durante um ano de malhação, eu optei por não ter uma assessoria de imprensa. Tudo que saía meu era uma coisa espontânea da Globo, não era eu que tinha uma assessoria e que estava ali fomentando aquilo, porque eu não via sentido nisso. Assim, o que era importante Eles para mim. inventavam muita coisa. Oi? A mídia inventava muita coisa. A mídia, infelizmente, inventa Distorcia muita coisa e totalmente. precisa de inventar muita coisa para estar ali se sentindo viva, né? E eu acho que muitas vezes isso ultrapassa o, o real. E ultrapassa o humano, que é o pior, que é quando Hum, inventam coisas e criam só para estar criando uma quizumba, uma fofoca, para estar trazendo um burburinho, para estar alimentando aquele canal, ou aquele jornal, ou aquela revista, que na verdade, né, tantas coisas tão mais importantes e necessárias de serem ditas, né? Que eu acho que é isso que falta muito hoje, de uma forma geral, para as pessoas, para os artistas, de estarem falando o que realmente precisa ser dito, e né? falava. O que realmente precisa ser falado, principalmente nós, né, que Verdade. vivemos num terceiro mundo, onde poucas pessoas têm acesso à educação, é, a um conhecimento Muita coisa. maior de tudo, né? De deveres e de direitos. E eu acho que isso é muito mais importante de cultura, né? Que a nossa cultura, infelizmente, sempre foi muito
deixada de lado, deixada para trás. Então, eu acho Uhum. que isso é muito mais importante de ser dito e que a maioria das mídias ignoram, né? Infelizmente, claro que não são todas, Sim, mas a maioria, e a que fomenta esse burburinho e essa indústria sempre ali ativa, é sempre uma coisa muito banal, né? De fulano tá com ciclano, fulano beijou ciclano, traiu e bababá, coisas que são tão íntimas e sim. são tão de cada um Desnecessário. que eu não acho É, necessário essa exposição. Acho que isso devia ser uma coisa que devia ser quebrada, né? Porque realmente, é uma falta de respeito. além É de ser uma uma falta de falta respeito com o próximo. além de ser uma falta de respeito, né, de invadir a casa, de repórter que quer estar filmando você num momento seu, íntimo. E para que isso, né? Isso está longe de ser uma coisa realmente interessante e de valia para todos. Então, eu acho que o bacana é a gente começar a pensar e questionar sobre isso e mudar isso, né? Falando do que realmente importa, falando das coisas que são reais, né? E não essa Uhum. fantasia e essa glamorização e essa coisa de que o artista, o artista. O artista é uma pessoa É, comum, é, como todas as outras, né? é um trabalho, né? Exato. Eu acordo de manhã, faço minha comida, faço meu café da manhã, faço as minhas coisas. Se eu não arrumar minhas Vive, coisas, né? ninguém vai arrumar por mim. Então, assim, não existe essa glamorização, né? É uma coisa que Uhum. não importa, na verdade. Infelizmente tem pessoas que gostam, né? Mas olha só. É. Que é, eu acho que isso é outra- desde, sei lá, eu tenho uma teoria que isso é meio criado, assim, né? Acho que até uma coisa meio política, velada, no sentido de que as pessoas. É como se nós, artistas, fôssemos os bobos da corte, que temos que estar sempre criando situações ou assuntos para que Uhum. as coisas sejam o que realmente deve ser dito, né? Que o que realmente a gente devia estar falando sobre os nossos direitos, sobre como deveríamos ser, como nós deveríamos ter saúde, como nós deveríamos ter saneamento básico, como nós deveríamos ter o mínimo de assistência, né? Pessoal e humana. Não é dito, né? E aí fica essa coisa de falar Já blá leva blá para blá outra blá blá situação. blá 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 blá, que é mais interessante, é mais leve, e blá 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 blá, né? Eu acho Eu não que falo o que tem que ser dito, eu não falo que tem que ser dito. praticamente. Mas conta Exatamente. pra gente uma E é a outra coisa que coisa. É, antigamente, né, no período feudal, os reis contratavam os atores e o bobo da corte para estar ali distraindo a corte e criando esse mise-en-scène, essa coisa para as pessoas se distraírem com aquilo e se anestesiarem de informações e de distrações, né, para não pensarem sobre o que realmente deveria ser pensado, né? Acho que é um pouco é disso. verdade. Somos todos bobos. No Ah, final das contas, somos bobos da corte. Da é, corte. praticamente. É. Olha só. Nossa, tem um Instagram de fofoca aqui na nossa Gente, live. entrou um monte Mas de gente. Olha, você não tá vendo. Já. Sabe quem entrou Velasco, na cara de live? caô você, cara. Aí, tem um ator aí querendo entrar, ó, Bernardo Velasco. Esse. Ah, Ó, tem um outro malhação aqui o, também, Bernardo Barreto. Já entrevistou Bernardo Barreto? é o Cauã, né? Não. Bem interessante, Eu mandei Bernardo mensagem pra Barreto. ele tava gravando, ele falou que tá gravando filme. Sim, ele tá sempre produzindo. E acho que e hoje esse é o caminho do ator, né? Eu demorei muito tempo para ver isso. Hoje eu O tô Bernardo com, Vasco, com um grupo, com um grupo de estudo, que até Bernardo Velasco está. Estamos aí junto, unindo forças para estar fazendo, porque infelizmente
a cultura cada vez mais é deixada de lado e mais difícil, né? De conseguir estar produzindo. Se você não resolve se produzir, não une forças com pessoas que tenham o mesmo vontade, paixão que achem um projeto onde todos se identifiquem, porque isso é fundamental. Essa sinergia é muito importante no processo de criação do ator. Sim. Você cria aí uma estagnação muito grande e um buraco, né? Então, eu acho o Bernardo Barreto uma grande inspiração, é uma pessoa que sempre está produzindo, sempre. Eu fiz meus dias de rock com ele, inclusive. É uma série que eu tenho o maior orgulho de ter feito, apesar de ter sido uma participação bem rápida, mas que foi bem forte, e toda a linguagem e tudo foi de uma grande ousadia e coragem. E passou no Canal Brasil, que infelizmente é um canal que não tem muito. As pessoas não falam tanto, não é uma coisa assim, mas que para mim é um grande canal. E, e que eu acho que esse é o caminho hoje, assim, do artista. Se me perguntar, cara, não espere. Pense no que fazer, no que produzir e corra atrás disso e procure pessoas que você sinta isso confortável e com a mesma vontade de se fazer, porque é preciso muita dedicação e disposição e disponibilidade, né? Você trabalha muitas horas, muito tempo por amor, né? Sem estar ganhando nada, acreditando naquilo, fazendo realmente porque você acredita e eu acredito que quando existe essa sinergia, como agora, finalmente, depois de muitos anos que eu tentei, eu já participei de alguns grupos e todos eles, em algum momento, teve algum problema e foi desfeito da mesma forma que foi feito, foi desfeito e é muito triste. É esse agora eu estou sentindo uma força e uma vontade ímpar e igual de todos. Então eu acho que em breve teremos novidades aí boas. Hum, Gosto de novidades. Todos nós, né? É necessário. Sempre. Uma outra coisa. Deixa eu ver. Então, qual cena da Bruna que você mais gostou? Que para você foi marcante? Nossa, uma cena que eu mais gostei. Difícil isso. Mas eu acho, bom, tiveram algumas, mas teve uma que ela era bem debochada e que ela foi bem fundo, uma discussão com a Fiorella, Maravilhosa, né? que foi num vestiário e, e era um, foi uma cena grande e uns bifões assim e, e que ela era muito ela foi muito dura, assim, porque a Fiorella tinha tido a questão com o irmão, né? Que a Vivian, né? Na Fiorella, a Vivian. A Vivian Hum, tinha tido um acidente de carro, né? No qual ela pegou o carro sem poder e, e ela acabou matando o irmão num acidente. E, e uma coisa muito forte, né? Uma coisa de uma. E isso era velado, ela não admitia isso. E aí a Bruna vira para ela e fala para ela que ela ficava se fazendo de modelo e disso, de aquilo, de boazinha, e que ela não era boazinha coisa nenhuma, porque ela matou o irmão e botou a culpa no irmão, porque ela, para não ter problema, né, não se ter responder, não ser presa, foi tudo manipulado de forma que parecesse que o irmão que estava dirigindo, enquanto tinha sido ela, e a Bruna tinha descoberto isso. Enfim, ela ela joga isso na cara dela. E foi uma cena muito forte, assim, de muita força. E que eu gostei de fazer, foi interessante. Foi bem boa essa cena. Eu gosto muito dessa cena. Uma das cenas que eu mais gosto de mim.
Teve também quando teve a competição no casarão, a coisa que era que a gente, cada uma tinha que fazer uma dança, né? E aí eu tive que aprender dança do ventre, que eu nunca tinha dançado. E assim, eu tinha 4 horas para fazer para aprender e fazer uma super cena de dança do ventre. Nossa, E muito foi rápido. assim desafiador para mim, porque eu nunca tinha dançado dança do ventre. E ela ia dançar no palco, fazer uma mega um- era uma coreografia bonita e bastante difícil. E, e foi bem desafiador. Eu acho que esse foi o momento mais desafiador. Foi conseguir. Eu te falei isso agora. Esse foi o momento mais desafiador. Porque em 4 horas fazer uma cena de uma dança do ventre, assim, que eu não tinha menor conhecimento, nunca tinha sequer entrado em uma aula, foi Uhum. bem desafiador. Mas foi bom também. Eu gostei muito do resultado final, né? Com aqueles Eu truques de tenho. edição né? Foi ótimo. Eu falei, nossa, até que eu dancei, né? No final Até que deu eu me certo. enganei bem, assim, foi melhor do que eu esperava. Eu tenho, assim, tem duas cenas da Bruna que pra mim foram as minhas preferidas. Que foi quando o Matheus terminou com ela, né, na frente da escola inteira, Uhum. né? Humilhação, né? Mas ela também Uhum. bem que merecia, né? Muito. Tadinho do Matheus, né? E Tão bom menino. tadinha da Cecília, né? Que se ferrou. Nossa, E Cecília, aquela cena, então. e A a cena que bonitinha. você rouba o gabarito. Oi. Ah, que eu roubo o gabarito. Essa cena foi muito Ela divertida. lá Não, também. então, a Bruna era uma diversão, assim, porque É, ela só aprontava e as coisas assim mais engraçadas, né? Ela roubou o gabarito da prova. Quando ela joga lama na Cecília, no aniversário de 15 anos da da Cecília, Cecília. que ela se veste toda Ela tá de... Essa sentada. cena foi muito divertida de fazer, assim. É. Porque eu toda E disfarçada, a de Bruna adorava beijar na boca, né? hipnotizada. Oi? E a Bruna adorava fazer pegação. Adorava. Adorava aquela ali. Ela gostava de Era causar, ótimo. né? O negócio dela era causar de fato, assim. Então, Eu, era muito divertido. Era era. uma diversão completa pra mim. Só não entendia quando eu E saía foi na uma rua e as pena ter pessoas falavam: acabado. Você, eu te odeio, por que você faz isso com a Cecília? Eu pensava, mas É. é tão divertido. Mas é porque. Mas a Bruna, ela era muito seca, né? Ela não tinha. Muito. Ela era muito seca, assim. Ela tinha uma coisa meio bem yang ali nela, que ela Ela sabia o que ela movimentou, queria né? e nada, não tinha nada que pudesse impedi-la do objetivo final dela, né? Mesmo que isso fosse roubar a prova, que isso fosse é, ficar com o cara, que fosse botar ela para fazer o, o comercial que ela queria fazer, né? Se fosse para dar status para ela, o negócio dela era ter status. Então, Isso. era uma pessoa sem escrúpulos, sem muitos, né? Nenhum. Nenhum. Mas, Tem um. mas aí é esse o trabalho da atora, você vê o legal desse personagem sem julgá-lo, né? E aí é você não julgar, você tirar o seu julgamento e curtir e brincar nisso e entrar nessa brincadeira assim que é muito séria, mas que quanto mais você brincar, mais verdadeiro e gostoso fica, né? Porque você precisa quebrar todos esses preconceitos, essas barreiras psicológicas que todos nós temos, né? E isso só mostra o tanto que você fez bem a personagem, né? Porque na época geral falava. Seu nome geral falava. Queria matar, queria bater, queria não sei o quê. Então, assim, eu vejo isso como reconhecimento, né? Sem De dúvida, sem dúvida. muito. Sim, é um grande presente, né? Quando você vê que aquele personagem realmente foi tão verdadeiro, as pessoas acreditam tanto naquilo que quando você te vê e não conseguem
diferenciar que aquele não é você não é o personagem, né? Eu sou a Gabriela, a Bruna é a Bruna, isso é o curioso dessa. Mas você assistia Malhação antes? Você assistia? Assistia, eu assisti muito no começo de Malhação, né? Aquela primeira Malhação que era com a Susana Werner, com o Claudinho, com Ah, o tá. André Primeira Marques, a primeira temporada. Ana lá, né? Eu gostava muito, era viciada, imagina, assistia sempre. Era a minha novela predileta. Malhação 2001, eu sou apaixonado com essa temporada. Assim, pra vida toda. Tem umas temporadas que. Malhação foi uma pena ter acabado, né? Pois Era é, muito né? bom. Curioso, você foi um Muito visionário, bom. né? Porque você resolveu fazer criar esse canal de estar trazendo a Malhação aí de volta, num momento em que a Malhação realmente que ninguém imaginava que fosse acontecer, porque são tantos anos falando que você ouve, ah, não, esse ano vai acabar, esse ano vai acabar, e nunca acaba. E era Na verdade, eterno. no final de julho, Aham. no meio de julho, eu sabia já que, oficialmente que Malhação ia acabar, só não tinha ainda divulgado, né? Assim, Uhum. na mídia. E quando eu vi, né, que ia acabar, eu fiquei assim, caraca, eu achei um absurdo, né? Porque, na minha opinião, Malhação é ali que sai grandes artistas, né? É ali onde as pessoas têm oportunidade. Porque É era uma muito difícil escola uma pessoa mesmo. nova. É uma É muito escola. difícil uma pessoa que chegou, né? E, por exemplo, ir para a novela das nove, um exemplo. Então, assim, eu acho que ali tem todo um processo, né? Até a Sim, pessoa chegar num certo ponto de carreira. Então, sim. assim, quando falou que acabou. Só que aí deu coincidência de eu começar a fazer as lives. Porque, como eu fiz a primeira live com o Paulo Nigro e com a Thaís Vaz, eu Uhum. falei, eu fui assim, vamos ver o que que vai acontecer. E aí acabou dando retorno, né? Então, assim, foi passando uma galera. E assim, e eu falei, meu Deus, agora vamos embora, né? É, Vamos agora fazer tem o que projeto. continuar. É E é interessante, né? engraçado Porque é porque todo isso, mundo Malhação tá pergunta. em algum momento na vida de todo mundo. É, já esteve em algum ano da vida, alguém já teve essa coisa com Malhação muito forte, né? Sim, E, marcou. e marcou muito, é uma referência, sem dúvida. E sem dúvida era a porta de entrada e a escola da Globo, né? Que é a nossa maior emissora aí, a grande, maior emissora Eu que a gente achei, tem e de eu achei muito maior. engraçado, Aham. porque, porque sabe a Fernanda Nobre? Sim, claro. Então, o post que ela fez falando sobre malhação, eu fiquei assim, Qual foi? Eu não vi. O que eu que ela achei o falou? máximo. O máximo, assim, ela postou um vídeo das cenas da Bia, né? De quando ela Eu fazia adorava malhação. ver. Exato, na dela eu assistia Adorava, bastante, adorava. Torcia muito, eu adorava a adorava. Bia. É. E aí todo mundo começou a postar, né? Foto e falando da Malhação e tal. E eu achei interessante porque ela colocou, né, que Malhação é como se fosse. Aí eu perdi a palavra, mas era algo que não deveria acabar. E aí ela colocou, né? Quem que é o dono da Rede Globo? Eu preciso falar com essa pessoa. Como que acaba com Malhação? É, Malhação é E eterna, né? assim. Eternizada, deveria ser eternizada a Malhação, porque ela realmente está no Ah, inconsciente lembrei, ela coletivo. falou. Ela falou tradição. Tem tradições que não deveriam acabar, Verdade. como Malhação. E aí Sim. ela marcou, e ela falou geral, assim, eu achei o máximo. É, Mas, porque eu acho que é um igual formato por- também que é um formato muito. Dentre as novelas, né? Se pensar 6, 7 e 8, a Malhação era aquela que tinha essa coisa mais jovem, né? Mais de falar com um público novo. Então, eu acho que Sim, tinha uma importância muito grande, né? tinha. E até pelo horário, assim, era no meio do dia, então realmente só as pessoas mais jovens ou senhorinhas. Eu lembro que o público maior sempre foi, né, adolescente e senhoras e pessoas que estão em casa essa hora e que tem é um buraco ali, né, no meio do dia dessas pessoas que não Eu saía da trabalham, escola não tem correndo para ver Malhação. Oi. Eu saía E da o que que eles escola vão fazer? correndo. Eu nem sei. O que que entrou
Impossível no lugar da Malhação, né? Eu acho que tinha que ser algo, pelo Então, menos, com essa mesma ideia de estar conversando com esse público, de estar trazendo informação para esse público, questões, pensamentos, para. o que me deixou indignado foi porque eles tinham gravado uma nova temporada. E assim, eles gravaram uma nova temporada que não vai ao ar. Eu achei muita, assim, falta de respeito com Olha, quem participou, na minha opinião, nossa, sabe? muito, sim, Vou sem falar dúvida. e eu vou falar com essas palavras, porque depois distorce, né? Então, a gente tem que falar bem claro para as pessoas entenderem que tinha uma temporada gravada que era Malhação Transformação. Eles chegaram a gravar. Pensa, eles saíram de casa, gravaram na pandemia, Nossa, e não vai ao os ar? atores novos, e não vai. Que loucura. Na minha opinião, é como se matasse sonhos, né? Porque eram jovens novos, né? É, Chegando agora na isso é uma televisão. coisa que é muito difícil também, que é uma das coisas mais difíceis do trabalho do ator, que é isso, você aprender a não se apegar a nenhum personagem e a nenhum trabalho dessa assim nesse sentido, porque é isso, né? Na verdade, não depende só de nós, e por isso que é interessante a coisa de se produzir. Porque quando você está dependendo de N fatores, e no caso de uma Rede Globo, que é uma emissora gigante em que depende de números, né? Que é uma coisa muito louca. E que está ali, na verdade, eles mesmos não sabem se isso foi certo de ser feito, provavelmente, acredito eu, porque eles estão, na verdade, num momento onde está todo mundo se reinventando, e eles principalmente, né? Porque a gente está Sim, vivendo uma mudança muito repentina de tudo, né? Tudo se transforma em muito pouco tempo. O que a gente viveu nesses últimos 2 anos é uma coisa que nunca ninguém imaginou que pudesse acontecer. E que a gente, quando se deu conta, estava vivendo aquilo, né? Uma pandemia, uma loucura, um para tudo, para tudo. Ninguém sai de casa. verdade. Quer dizer, é uma coisa muito louca e que causou um grande impacto geral, né, na economia e em toda a sociedade. E as grandes empresas são as primeiras a sentirem e sofrerem isso e a se desesperar com isso tudo, né? Você vê que grandes atores aí que sempre foram contratados não estão mais contratados, grandes Sim, apresentadores, quer dizer, eles tá vendo um se reencontrar aí que e aí é você ator não levar isso pro pessoal, né? Porque às vezes isso é sim, difícil, porque aí às vezes você que ficou ali um ano, muitas vezes você pode ser se você não conseguir olhar isso com um certo distanciamento, aquilo pode te derrubar emocionalmente, porque você põe realmente tanta energia e é tão difícil você ter um espaço e um momento, né? Porque cada vez mais é um meio super concorrido e tão difícil de se entrar e se estar. E aí é por isso que é muito necessário, junto com o caminho do estudo do ator, que é, tem que ser incessante e eterno, porque a gente nunca sabe, né? Nunca para de aprender, né? O aprendizado, ele é sim. sempre eterno, é uma coisa que você, quando você acha que você aprendeu tudo, aí você está começando a Vai entender. a, a errar tudo, porque você nunca entende tudo, você nunca sabe tudo. Então, quando você acha que sabe tudo, você, na verdade, está completamente enganado e não sabe nada. Então, eu acho que é ter sempre esse pensamento de que você precisa estar sempre buscando, olhando outras linguagens, olhando outras concepções, outros formatos, outras ideias, outros filósofos, outros mestres e a partir daí tá sempre. Não pode. E ao mesmo tempo, e junto com isso, aliás, né, tá sempre também se autoconhecendo, que é muito importante para o ator. É esse autoconhecimento Sim. realmente é, de vida e de qualquer personagem que você venha a pegar e desafio, né? E isso, de não.
não, se você está num projeto em que você acreditou, isso já aconteceu comigo. Uma vez eu ensaiei 9 meses uma peça que a gente ensaiava de segunda a sexta no play da minha casa. E eu tava fazendo tudo, eu fazia produção, né? De estar levando a água, comida, e estar recebendo as pessoas, e estar ali. E a gente entrou num processo de também escrever. E foram 9 meses. 9 meses para uma peça, muita coisa de ensaio. Assim. Era uma coisa que no final a gente já estava exausto, né? E por toda essa É dificuldade, quase o tempo de uma novela. sim, um filho, né? 9 meses. Nós parimos, né? De fato. É, E sim. quando parimos, as coisas começaram a se... Uma coisa de ego, que é muito difícil nesse meio, né? Éramos 7 mulheres em cena, um diretor. E aí começou a vir umas picuinhas e umas coisinhas né, de coisinhas que são Uhum. tão pequenas, mas que se não tem se você não tem um emocional ali bem estruturado, aquilo realmente pode acabar com você. E, e eu não tinha. E aquilo acabou comigo. E eu não soube lidar com aquelas intrigas todas e com aquelas picuinhas. E Uhum. eu tive que sair. E eu resolvi sair. Eu estreiei, depois de 9 meses ensaiando. Tive uma estreia em Friburgo, no Teatro de Friburgo, um fim de semana. E foi tão sufocante aquilo que, para você ter uma ideia, eu não conseguia dormir. Eu não dormia. De sexta a domingo, eu não consegui dormir. E eu não consegui comer. Foi assim. Ih, acho que falhou. Alô, alô? Gabi, Voltou. tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? E aí foi assim. Não, voltou. Voltou, agora voltou, sim. Eu tava te ouvindo normal. Ok. Sim. E aí é isso. E aí eu não tinha essa sabedoria emocional de conseguir me distanciar daquelas picuinhas que estavam havendo, que eram tudo coisas de ego e coisas que nem tinham respeito a mim, nem diziam respeito a mim, na verdade, mas que eu não conseguia digerir. E por isso aquilo começou como me atrapalhar tanto que eu comecei a ficar me sentindo completamente desconfortável num lugar onde eu Sim, precisava que de fez mal. completo conforto, né? Que era num trabalho, numa cena, num palco que eu dividia, em que nós éramos amigas e nós éramos super amigas, era a concepção da peça era que eu recebia todas na minha casa e a gente ia falando sobre questões amorosas internas e desabafos. Uhum. E de Sim. repente começou a haver uma grande intriga ali de uma das meninas comigo, uma coisa assim que eu não conseguia entender o porquê daquilo, daquela implicância, daquela perseguição e daquela coisa de querer estar incomodando. E eu preferi sair. E Foi então tomando outra isso proporção. e depois isso criou e isso foi muito difícil para mim. Depois eu fiquei. Aí depois disso eu me dei uma afastada. Eu comecei a me questionar se eu queria realmente ser atriz. Porque eu vi que assim vai muito além do trabalho da personagem, né? Tem todo outro trabalho ali que tem que estar. Você tem que estar num círculo e numa energia de pessoas que estejam numa mesma vibração e com uma mesma vontade e sem competição, né? Quem vem do Sim. teatro, a gente fala muito sobre isso, começa muito todo o trabalho, os primeiros trabalhos são de entrosamento mesmo, de energia, assim, a gente está no mesmo timing, tem muita coisa de trabalho de timing, de joguinhos, de, de, de coisas disso, de você estar
é como um time de futebol que precisa treinar, 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 treinar para chegar na hora e tá Sim. todo mundo naquela mesma vibração, naquela mesma energia, porque se um estiver fora, Mesmo estraga todo o sintonia. resto. Não adianta todos Sim. estarem e um não estar. Então, assim, isso tudo é muito É um pouco. difícil, porque é a grande dificuldade você conseguir um time que estejam todos unidos e todos pelo outro, né? E não individual. E aí as pessoas têm uma ideia que o ator é egocêntrico. E não, isso é a última coisa que o ator pode ser, na verdade. O ator ele tem que ser muito humilde É e verdade. muito aberto ao outro, né? Primeiro para ele entender o outro e depois para ele se relacionar e aquilo ser uma coisa harmoniosa e que se some Desenvolver, né? e que não se separe, né? Porque não é uma Sim, competição, né? A gente está numa cena ali, é todo mundo verdade. junto, todo mundo tá querendo que aquilo seja um sucesso, todo mundo tem que estar torcendo para todo mundo junto. Não pode haver competição. É uma equipe, né? É uma equipe. Não pode É haver, uma equipe. você aparece mais, você aparece menos. Não pode haver isso. Pode haver isso. O ego é o Porque eu penso primeiro assim, que cada trabalho um. que o ator tem que fazer é aniquilar o ego dele, né? E isso é muito difícil hoje em dia, cada É porque vez cada um tem a mais. sua função, né? Oi? Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua importância ali, né? Exato, não existe ninguém melhor do que ninguém, ninguém maior do que Uhum. ninguém, né? E todos somos uma mesma unidade ali junta, né? Que precisa estar completamente Sim. amarrada e de mão dada, fazendo vambora, vambora, todo mundo junto, sabe? Eu tô aqui Uhum. por você, eu tô aqui por você, Sim. mais do que por mim, né? E E é isso. E quando você tá principalmente nessa questão, poxa, eu não sabia disso, dessas pessoas da malhação, eu imagino que deve ter sido muito frustrante para essa galera que ficou aí um Sim. ano na pandemia, né, indo gravar, porra, fazendo teste todo dia, que é um inferno, né? É, com Os milhões de protocolos chatíssimos, jovens. com distanciamento, com uma paranoia É. interna, né? Gigante, uma Uma pressão, expectativa, né? uma expectativa de que é aquele momento dela, e Da aí pessoa. aquilo, né, não continuar, não ir ao ar, é muito difícil. E aí É, que espero que esses atores tenham a sabedoria de olhar, não levar para o lado pessoal deles, que eles não têm absolutamente nada a ver com isso, né? É só uma entrar no questão, coração, né? E não desistir. sim, e é isso, porque é uma profissão muito de entrega mesmo. Você tem que, para você se despir e se mostrar, você tem que estar aberto, você tem que ter uma entrega aí muito grande e É verdade. e tá vulnerável, né? Que é difícil você se tornar vulnerável, você ficar vulnerável. A gente é cheio, a gente já nasce cheio de armaduras e máscaras É verdade. sociais e, e psicológicas que a gente precisa o tempo Uhum. todo e é um trabalho diário de estar quebrando isso e ultrapassando e Você me transformando, perguntou. transmutando, né? Transmutar, eu acho que É, essa é a palavra é que a verdade. gente tem que virar mantra, se a gente transmutar todas as energias negativas e os problemas em ação, em desafio, em coisas boas, né? É verdade. É, você perguntou o que que eles iam passar, né, no lugar de Malhação. O que eu, né, fiquei sabendo é que eles vão voltar com video show. Ah, para esse horário. Entendi. É, não entendi, para mim não faz muito sentido, mas eles vão colocar video show, porque eu acho assim, video show é algo que vai falar o making of das gravações. As novelas são todas reprises. Vai falar o quê? Entende? Assim, na minha opinião, fica bem meio Sim. antes passasse uma temporada, né, Não vai do que substituir. Exato. Acho que foram tantas, né? entendeu? Deveria ficar reprisando. É, Devia começar a reprisar lá da primeira. por exemplo, eu nunca assisti a de 95, Pois é. porque não é da minha época. Não é da minha época. A primeira É da malhação que eu minha. Quantos lembro, anos você tem? eu tenho 28. Um baby. Sabe qual foi a primeira malhação que eu assisti? Foi Ah, do
Foi a malhação do Gui e da Nanda, do Pedro e da Júlia, né? Daquela época que tinha a malhação que tinha Major este ano. Sim, sim, Aquela, sim. Eu não essa assisti foi a tanto, mas época eu da malhação lembro que que eu foi uma assisti. malhação bem Eu forte. nunca Foi a primeira que assisti trouxe academia. música, né? É, porque quando eu comecei a ver malhação já era múltipla escolha, não era, não tinha academia. Aham. Então, É, seria quando eu interessante, eu comecei era tenho que assistir. academia ainda. Mas olha E só, eu fazer morro de mais uma saudade, eu pergunta. também acho. Acho que eles deveriam voltar e passar desde o começo, passar desde a primeira e aí É, seguir. Né? Que tem tantos anos, eu ficar anos já com uma grade aí pronta. porque no Viva eles estão reprisando 96 e 2009, né? Porque, então, assim, eles vão ficar só no Viva mesmo e na Globo não tem mais, né? É, mas o Vivo ele acaba que ele não E, atinge tanta gente quanto a Globo, né? Acho que sim, essa é a questão que eu é, botaria na Globo de novo ali reprisando, porque é isso. Acho que é uma grande porta, e uma grande escola e um grande déjà vu, né, da nossa televisão brasileira, que muitos, a eu acho que vai maioria acabar passou. voltando. Eu acho que no Tomara. final de tudo eles vão acabar voltando, porque tá dando muita repercussão, tem muitas pessoas na internet, assim, indignado, e também eu acho que eles não vão ter muita opção, assim, não adianta. Quantos programas já passou ali que não deu certo? É Malhação, verdade. pelo menos, é algo que é uma vida, né? E acaba que, assim, quando eu era mais novo, eu assisti, por exemplo, na época da sua Malhação e de outras, acaba que a gente sempre identifica, a gente sempre fala, nossa, essa pessoa tá passando o que eu vivo. Então é você se encontrar ali, né? Eu, Sim, particularmente, sempre assisti Malhação assim, cara, a pessoa tá passando o mesmo que eu, e aí você já começa a abrir a sua cabeça e, assim, e muda muita coisa, porque é conflitos da sua idade, da idade, né? exato, Então, sim, hoje, sim. quantos jovens hoje estão perdidos, né? E não tem essa Tem abertura na muitos família muitas problemas. vezes, né? Porque muitas vezes a família não dá uma abertura, um espaço de diálogo sobre essas questões que são muito importantes, né? E que são naturais de todo mundo e que parecem bobas para uma visão adulta, mas que para aquele adolescente é muito Uhum. importante e é muito difícil e é necessário ter um lugar de escuta e um lugar ou de abertura, de ver, de se identificar. E eu também acho, eu acho que era uma coisa muito importante. Acho que é uma grande perda se a gente realmente não tiver algo que substitua esse formato para os nossos jovens, né? Que precisam estar se sentindo aí em algum lugar, e ainda mais nesse momento em que tudo está Com tanta mudando maldade hoje em dia, né? tanto e que está tudo tão louco. Eu acho que seria uma grande oportunidade deles estarem reescrevendo, trazendo valores, trazendo questões humanitárias importantes, trazendo educação, né? Eu acho que é um grande E, veículo para essa, isso. e assim, para encerrar nessa questão, essa temporada que eles chegaram a fazer ia ser a primeira malhação que foi escrita por dois jovens. Não sei Ah, se você é? sabia, mas Não. sim, esse foi a primeira temporada onde foi escrito por dois jovens e foi a primeira temporada onde eles colocaram negros, uma quantidade maior, né? Porque Malhação sempre foi assim, povo mais carioca, o povo mais branco, Uhum. né? Acaba que com aquele mesmo formato. Então, Sim. dessa forma, dessa Malhação, por isso que ia chamar Malhação Transformação, né? Ia Ai, que ser legal. Nossa, ia ser uma demais, outra. então. Nossa, vamos fazer uma corrente, Sim, né? Eu acho que vale a gente fazer uma corrente aí de pedir para eles continuarem, né? E eles apostarem nesse formato, porque eu acho e que o pessoal tá fazendo. Você chegou a postar no seu feed? não, ainda não, porque eu sou um desastre com organização de material. E assim, Uhum, eu não. Pra você ter uma ideia, eu catei essa semana inteira e também, né, tem a vida, milhões de coisas para fazer, eu trabalho, enfim, mil coisas. E fiquei uhum. buscando aí fotos. Eu perdi Ah, eu tenho todas. várias. Ah, me manda, porque assim, eu só tenho uma Eu tenho foto várias. que eu Hum, tirei de alguém que me mandou.
E eu tô procurando, o que eu queria muito era pegar os DVDs e fazer cortes das cenas que eu mais gosto e botar. Só que eu também tô numa maluquice de uma zona incrível aqui que eu não tô me achando e não tô conseguindo encontrar. Ai, Mas eu mas vou. Eu eu vou. tenho. Você tem as cenas também? Você consegue me passar? Tenho. Na verdade, eu tenho, vou te contar uma coisa, eu tenho todas as temporadas Nossa, mas e como é que você tem. salvas. Jura? E você consegue gravar? Você consegue Peraí. mandar botar num Eu formato e me mandar? tenho. Oi, tá me ouvindo? As cenas que eu te falar? Tá me ouvindo? Tô, voltou. Peraí. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Eu tenho todas as temporadas salvas, né? Ah, então depois eu vou te mandar as E cenas que eu. Eu queria muito essas que eu te falei. Essa briga no vestiário com a Vivian foi uma briga muito boa. Essas que você falou também são bem emblemáticas, né? Da roubar a prova, o jogar a lama na Cecília. A da dança, sim, um pouco antes da competição no casarão delas, desse campeonato de dança aí, que eu fiz a dança do ventre, eu dou uma provocada bem boa na Marcela, eu vou fazer o na seguinte, Cecília. eu vou enviar para você todos, eu vou te enviar algumas fotos e algumas cenas, porque na verdade todos os artistas, então, a maioria tá fazendo essa corrente. Por isso que eles estão Aham. postando no feed, entendeu? Sim, sim, eu quero entrar nessa corrente, vamos entrar. Tô dentro. Justamente, não. Deixa comigo que eu faço questão de te enviar para você postar lá e a Ai, gente, muito e obrigada, porque eu assim, fiquei essa e semana chegar louca em alguém. procurando os DVDs e não acho. Eu sou um horror com isso. Eu sou um zero à esquerda com o computador, sabe? Eu sou assim, para passar, transforma em PDF. Eu falo, ai meu Deus, como é que eu faço Tá? isso? Eu não tô conseguindo te ouvir, tá mudo. Alô, alô? Peraí, peraí. Deixa eu ajustar aqui, peraí. Só mais um minuto aqui. Eu não tô conseguindo. Eu não sei, eu ia despedir de você, mas tá mudo. Peraí. Eu vou tentar. Eu vou tentar abrir de novo só pra despedir de você. Peraí. Tá Pra bom. gente finalizar. Eu tô te Peraí. ouvindo bem.